minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa manhã de sábado, bastante atraso hoje. Nós temos agora 29 graus aqui em Natal, sensação térmica de 31 graus, chegando então para bater aí esse papo sobre atenção, como melhorar a atenção, um assunto até recorrente por aqui, porque não tem sido fácil não, essa pandemia, esse risco de pegar uma doença que ninguém sabe exatamente como funciona, se ela vai ser leve, se vai ser grave, se vai ser leve e depois vai ter sequela, se a pessoa vai morrer ou não. Isso causa uma sensação de ansiedade e atrapalha demais a concentração. E depois que foi para todo mundo para home office, que tem as coisas atrapalhando em casa, então de certa forma a gente tem discutido bastante esse assunto aqui. E saiu então nessa semana, até uma atualização de uma reportagem que tinha sido originalmente publicada em agosto. A Time trouxe uma reportagem a respeito dessa luta nossa para melhorar a atenção, né? Porque com o mundo todo doente, não tem sido fácil. E até para a gente conseguir terminar de ler uma frase, às vezes é difícil. As pessoas já estão pulando o texto para ler, sem querer terminar, sem ter concentração suficiente para terminar, às vezes, uma mísera frase. Então, é bastante complicado o que a gente tem experimentado, o que a nossa atenção tem experimentado, o nosso foco tem experimentado nesses meses todos. Não é brincadeira, né? Para a gente aqui no Brasil, desde março que a gente entrou nesse clima de isolamento, de recolhimento domiciliar. E então, desde março, estamos em dezembro agora, já são aí 9 meses de pandemia, né? E não tem sido fácil, então, lidar com tudo isso, com luto, com raiva, com tudo, com medo, com ansiedade. Não tem sido nada fácil. Então, a Time trouxe essa reportagem falando a respeito disso, né? Que a gente está com essa mistura de sentimentos, que é difícil segurar as explosões de estresse que a gente tem, curtas ao longo dos nossos dias, e essa pressão constante que a gente está sentindo. Obviamente isso não tem um efeito bom na nossa saúde mental, né? Tem até o especialista lá falando que os nossos cérebros já são muito conectados para viverem vigilantes. Então imagine numa situação dessa, de uma ameaça potencial, que a todo tempo sendo chamada a nossa atenção para isso, como não fica pior. Então tem sido muito complicado a gente melhorar a atenção. Agora, as dicas que são dadas, né, que é o que eu vou repassar aqui para a gente tentar se ajudar, e eu me incluo muito nesse grupo. Começam já dizendo que primeiro a gente tem que se dar mesmo algum tempo, né? Não adianta você achar que você vai ter, por exemplo, a produtividade de trabalho, de leitura, do que seja, que você tinha antes, nesse período agora, né? É muito difícil, porque para você ter tudo isso, você precisa dormir bem, comer bem, se exercitar, e de alguma forma esse trio tem sido prejudicado, ou um ou outro, ou dois, ou três, os três ao mesmo tempo. Ninguém está conseguindo, então, operar. Se a gente fosse uma máquina, ninguém está conseguindo operar em 100% de sua capacidade, né? Até porque o cérebro já tem sido cobrado 100% nessa questão da atenção. Não dá para essa atenção consciente, né? Da gente sentar para ler uma coisa e tudo, não dá para exigir muito disso. Um próximo passo para melhorar, então, é você estabelecer os velhos objetivos, né? As metas. Por exemplo, trabalhar numa determinada tarefa que você tem que fazer por 30 minutos. Se 30 minutos tem sido difícil, bote menos, bote 20, bote 15, mas realmente trabalhe naquele período. Não larga tudo, né? Foco total naquilo por aquele tempo que você acha que vai conseguir. Ou se você o seu trabalho exige que você escreva, você colocar uma meta de palavras. Olha, eu vou escrever, sei lá, 400 palavras, né? E até parar.
200, 300, não sei. Realmente você tem que medir e botar uma meta plausível. Não adianta botar uma meta também que supere muito sua capacidade, porque só vai servir para frustração. Então coloca, percebe se está dando certo, faz uma pausa para olhar as outras coisas, depois volta para aquela meta novamente e você vai conseguir então guiar a sua mente de volta para o foco naquilo que precisa e vai até perceber quando sua mente começar a querer ir embora daquela tarefa que você precisa completar. E essas pausas, né? Aí a terceira dica é essas pausas que precisam ser dadas. O ideal delas, pelo que a gente está vivendo, é que elas sejam realizadas ao ar livre. A gente está muito preso dentro de casa, então só o fato de você sair, nem que seja, se você não pode sair mesmo, abrir a janela, botar a cabeça para fora, olhar a rua, né? Olhar o que está acontecendo lá de fora, especialmente se você vive arrodeado pela natureza. Eu tenho essa sorte, né? Eu moro no Mirassol e mais especificamente a minha rua tem isso de árvores na frente em tudo. Eu consigo ouvir os passarinhos aqui, né? Eu realmente agradeço muito a Deus por viver aqui. E então só isso já faz com que a sua cabeça consiga como se desconectar realmente. A gente vive muito multitasking. Eu nem gosto de usar as expressões em inglês para falar dessas coisas, mas é isso que a gente vive hoje, né? Multitarefas, assim, as tarefas, quase ninguém consegue fazer apenas uma coisa num determinado período de tempo. E isso tem dado uma carga muito grande para o cérebro. Então o fato de você parar e olhar a rua, por exemplo, já é uma coisa boa. Obviamente, se você conseguir sair, melhor ainda, né? Passear num jardim, um pedacinho que seja, respirar profundo, prestar atenção na respiração, já vai ajudar. E conseguir bater um papo com alguém também, hoje é tão difícil, né? Mesmo com distanciamento, né? A pessoa lá um pouco mais distante, mas só de você conversar, sem ser por rede, online, essas coisas, isso já vai ter um efeito assim rejuvenescedor da sua atenção, né? Vai melhorar bastante o funcionamento do seu cérebro. E dentro disso, aí a outra dica é praticar aquilo que hoje o mundo todo chama de mindfulness, que é a atenção plena. E a gente tem que tentar fazer disso um hábito diário. Como eu disse, eu me reconheço demais nisso, porque desde adolescente, acostumada a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, vivia numa casa, assim, uma família, né? Quando maior, era uma família barulhenta, com cada um com a sua... com seus gostos, né? O seu horário de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu nunca pude me dar o luxo de dizer, esse é o horário que eu vou estudar e agora fica todo mundo aí em silêncio que eu vou estudar. Até hoje, quando eu converso com alguém, aliás, alguém vem conversar comigo que eu tô lendo e a pessoa pede desculpas por interromper minha leitura, eu digo, olha, não, vocês podem continuar aí conversando se eu estiver no meio de uma conversa, que não vai me atrapalhar. Eu vou até participar da conversa e ainda vou continuar lendo, não vai atrapalhar. Para se ter uma ideia de como eu desenvolvi essa história de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sem que uma atrapalhe a outra, mas isso é péssimo. Então hoje, com a idade já passando, a conta tem sido cobrada e eu tento praticar então isso que é chamado de mindfulness, de atenção plena. E já disse até que a melhor atividade para isso, por incrível que pareça, é lavar a louça, né? Porque você tem que se concentrar naquele ritual que você vai fazer, senão a louça não fica bem lavada. E aquilo termina trazendo o seu cérebro para não pensar em absolutamente nada, pensar naquilo que você está fazendo, né? E você deixar de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas eu confesso que são anos sendo diferente disso. Então, às vezes, eu ainda vou lavar a louça, ainda coloco alguma conferência, por exemplo, que eu fiquei devendo de assistir lá no YouTube. Eu coloco para acompanhar. Mas essa é a hora que você tem que tentar fazer isso, né? Isso, claro, eu estou dando o exemplo da louça, mas pode ser em qualquer momento. Pode ser uns 5 minutos que você se sente, por exemplo, numa cadeira confortável e feche os olhos e tente prestar atenção apenas na sua respiração. O que é que acontece quando você inspira? O que é que acontece quando você expira?
esse pedacinho que você tira para não fazer mais nada, para prestar atenção naquilo que você está fazendo, ele tem um efeito maravilhoso para o seu corpo, para a sua mente e para a sua atenção. Não existe pílula mágica. A gente precisa trabalhar as coisas para conseguir, então, o resultado. A outra dica, o óbvio, faça uma coisa de cada vez, que é o que é mais difícil. A gente se acostumou tanto a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ultimamente, por exemplo, assistir TV é praticamente as pessoas com o celular na mão e discutindo o programa de TV pela rede social, para dar um exemplo. E aqui, quando eu digo programa de TV, claro que inclui a nova geração que assiste tudo online, não na TV, né? Mas é dessa forma. Então, tente largar lá e só fazer aquilo que você está se propondo, que é assistir uma série, um filme. É muito difícil, né? A gente vem de anos, como eu digo, com esse déficit de prestar atenção só numa coisa. Não, a gente faz mais de uma coisa. É quase que uma compulsão que a gente tem. E principalmente em relação à internet, de checar o que está rolando nas mídias e tudo. Então, resista, né? Tente se concentrar apenas em uma coisa e desligar-se do resto. Ultimamente eu tenho colocado, por exemplo, o celular para carregar enquanto eu estou assistindo um programa de TV, para ver se eu nem olho mais, né? Já é uma forma, já não deixo mais, por exemplo, à noite carregando. A outra dica, claro, e é a dica final, ajuste o seu horário, né? Principalmente, acho que mulher sofre mais com isso. Estou falando a partir da minha experiência, porque como a gente tem aquela explosão de hormônios ao longo do mês, um dia tá alegre, outro dia tá triste, um dia tá mais disposta, outro dia tá menos. Você precisa ajustar o seu horário. Se naquele dia você sente que não vai ter a produtividade, a mente boa no horário da manhã, faça à tarde. Se não está sentindo que vai ser à tarde, faça à noite. Então, é preciso ajustar o seu horário estrategicamente para aproveitar essa flutuação que você tem de concentração. E lembrar de novo lá daquela dica do início, né? Entra aqui também. E às vezes é melhor você ter, por exemplo, 4 horas de produtividade máxima do que você passar 8 horas flutuando. Preste atenção, daqui a pouco se perdeu porque está pensando em outra coisa, aí volta, não vai render menos do que as 4 horas de produtividade máxima, né? De concentração máxima. E aí eu estou dizendo 4 horas, mas por causa até da citação aqui da reportagem. Mas hoje em dia a gente nem tem esse luxo desse tempo todo, né? Então é melhor 30 minutos de uma concentração máxima do que 2 horas prestando atenção em outras coisas. Mas é importante você ouvir o seu corpo, ouvir sua mente. Qual horário que você vai ter maior produtividade para concentração? Né? E isso não é uma regra fixa, vai depender da semana, do dia, dos acontecimentos da sua vida. Então, isso nem é uma opção, né? Isso é uma estratégia mesmo. Ajuste o seu horário estrategicamente. E assim você vai conseguir melhorar a sua atenção nesse desafio que tem sido diariamente viver nessa pandemia. Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse tema. Pelo menos eu aproveitei muito, continuo com esse problema, mas tenho conseguido corrigir em algumas coisas. E é rezar que a gente tem um ano diferente, 2021, mas pelo andar aí da carruagem, essa pandemia, aqui no Brasil pelo menos, vai se estender ainda até o fim do próximo ano, por causa dessa polêmica dessa vacina, se vai vacinar todo mundo, se não vai, quando vai, se vai ter mesmo, se não vai ter. É um problema, né? Mais uma coisa para atrapalhar a nossa concentração. Mas a gente segue de máscara, de distanciamento, que resolve também. Deixa um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sábado que vem, se Deus quiser, às 10 da manhã. Tem sido difícil manter o horário. E no domingo, amanhã, 10 horas, sobre futebol, já com muita coisa, né? Já com se ABC e Globo, quem dos dois se classificou hoje. E como vai ser a vida do América amanhã com Coruripe. Então, bom fim de semana para todo mundo e até lá.